Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger, e nós vamos retomar na página 65, anteriores e posteriores. Hoje, como leitora, teremos a Regina, e estamos sob a supervisão do René Schubert. Lembrando que os nossos encontros ficam gravados e disponíveis no canal do Hamilton Plácido da Rosa, e eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta. E, sem mais delongas, Renê, passo para você. Obrigado, Helena. Eu vou só fazer uma rápida pontuação antes de começar. Hoje, dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. E lembrando que esse grupo de estudos, desde o começo, o professor Hamilton estabeleceu, né, junto com o professor Renato Bertatti, aí, a proposta, e a Alice Satin, a proposta de leitura de estudos das constelações familiares a partir do livro, né? Então, não eram para ser podcasts, eram para as pessoas estarem aqui presentes, lerem juntos e colocarem suas questões. E a gente já pôde ver isso várias vezes aqui, né? A Dilena, Marco, Vera, né? Temos tanto a Cleusa, o Eurico, Helena, pessoas que já estão há muito tempo aqui. Quantas vezes nós não lemos passagens parecidas na obra de Bert Hellinger, e mesmo assim novas questões surgiram, novas leituras. Às vezes nós temos pessoas aqui que são da área do direito, da educação, da saúde. Quer dizer, isso vai trazendo novos ares aí para a obra, né? E lembrando aí, não sei quem foi o pensador que disse isso, não é você que lê o livro, mas sim é o livro que lê você, né? Então, é interessante o que talvez esse livro traga para nós hoje, né? E que tem trazido para todos eles todos que acompanham esse grupo de estudo sempre, né? Então, nesse Dia Mundial do Livro, né, queria agradecer aí a obra de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, professor Renato Bertatti, Sam Storch, né, que foram algumas das pessoas que nós lemos aqui, né? E logicamente todos que participam ativamente, direto ou indiretamente desse grupo de estudos desde 2016, né, Dilena? Fazendo ele seguir adiante, né? Então, gratidão a todos vocês. E vamos começar, então, a leitura. Se eu não me engano, é a Regina, né, Regina? Tá contigo, Regina, por favor. Ok. Anteriores e posteriores. A consciência coletiva vela ainda por uma segunda lei, que é igualmente arcaica e está a serviço da coesão e da sobrevivência do grupo, que essa consciência abrange. Esta lei afirma: quem pertencia anteriormente ao grupo tem precedência sobre quem veio depois. Que sentido tem essa lei? E quais os seus efeitos? Ela atribui um lugar a cada membro, de acordo com sua idade. Embora aparentemente hierárquica, essa lei é um modelo perfeito de igualdade, pois proporciona a cada membro, no decurso de sua vida, as mesmas possibilidades de ascensão. Elas não precisam ser conquistadas nem exigem lutas, pois resultam espontaneamente do decurso do tempo. Assim, essa lei assegura a paz interna e a coesão do grupo, impedindo as rivalidades e a luta por posições mais elevadas. Por isso, ela constitui o princípio de ordem fundamental para a sobrevivência de um grupo onde cada um depende de todos. Quem transgride essa lei torna-se para o grupo, um inimigo interno que ameaça a sua sobrevivência. Por isso, perde o direito de pertencer e, sob a pressão da consciência coletiva, é expulso do grupo. Antigamente, isso também significava, naturalmente, uma sentença de morte. Quando se trata de sobrevivência do grupo, a consciência coletiva nega àquele que coloca em risco essa sobrevivência o direito de pertencer ao grupo. É importante ressaltar que o que descrevo aqui se baseia em observações,
pois essa lei continua agindo hoje com igual rigor nas famílias. As tragédias familiares começam quando algum membro transgride essa lei. O trágico. As tragédias obedecem a um idêntico padrão básico. Nas tragédias gregas, por exemplo, mas também nas tragédias familiares, vemos como algum membro mais novo da família se imiscui em assuntos de um membro mais antigo, sobretudo querendo assumir por ele algo que não lhe compete, como o mais novo. Geralmente são filhos ou netos que querem assumir algo por seus pais ou antepassados, uma culpa, uma tarefa, uma expiação. Eles fazem algo a favor de uns e contra outros na família. Assim fazendo, obedecem à sua consciência e sentem-se inocentes e bons. Porém, transgridem a segunda lei da consciência coletiva. Eles não se dão conta disso porque sua consciência pessoal exige essa transgressão e os recompensa por ela com o sentimento do direito e da inocência. Mas a consciência coletiva os castiga com o fracasso ou a ruína. Por isso, as tragédias gregas geralmente terminam com a morte do herói. Os heróis trágicos em seu coração são crianças que querem fazer algo por membros mais velhos. Todas as tragédias começam por essa arrogância, a híbris dos gregos, e por isso terminam mal. Um instantinho, Regina. Aqui eu gostaria de ressaltar exatamente esse último parágrafo, né, que a Regina leu, né, no trágico. Eles fazem algo a favor de uns e contra outros membros da família. Assim fazendo, obedecem à sua consciência e sentem-se inocentes e bons. Porém, transgridem a segunda lei da consciência coletiva. Eles não se dão conta disso porque a consciência pessoal exige essa transgressão e a recompensa por ela com o sentimento do direito e da inocência. Num determinado momento da obra de João Garriga, Aonde Estão as Moedas, ele fala do momento onde o filho chega em casa e diz para os pais: Isso aqui é muito pouco, isso aqui não me serve, essas moedas, vou fazer o que com isso? Né, isso não serve. E ele fala que a primeira sensação desse filho, dessa filha, é de força. Ele sai batendo os pés firmes no chão e com a consciência pessoal limpa, inocente. Eu fiz algo por mim. Só que a gente não tem só a consciência pessoal. A gente tem a familiar, a gente tem a sistêmica espiritual, a gente tem outras consciências, né? Então aqui é interessante exatamente nessa passagem essa sensação, né? Porque também isso está ligado aos fios das lealdades invisíveis. Talvez por quem eu represento essa arrogância, essa soberba de ter que ter um lugar melhor, maior, reconhecido, né, validado. Quem também na minha família precisou disso e não pôde? Foi proibido disso, foi segregado, foi excluído, foi vilipendiado, né? Então, provavelmente o texto vai seguir para isso. Mas eu achei legal essa passagem também, porque a Regina fala, né, do trágico, e nesse sentido, Bert Hellinger está se referindo tanto a William Shakespeare, né, como as tragédias gregas. E as tragédias gregas, elas às vezes eram tragédias do começo ao fim, às vezes elas eram tragicômicas. Ou seja, elas tinham uma comicidade para aqueles que estavam dentro do sistema. Para quem estava fora, as pessoas olhavam e falavam: Meu Deus, que é isso? Né? Então, a capacidade de, às vezes, dentro do transe, você aliviar um pouco para aqueles que estão numa consciência, de repente, familiar. Essa questão das consciências, como o Hellinger deixa bem claro no final, né, a gente tem que olhar a partir de cada caso que se mostra. Vera, por favor.
gostaria que você clareasse esta frase na página 65. Embora aparentemente hierárquica, essa lei é um modelo perfeito de igualdade. É hierarquia e é igualdade ao mesmo tempo? Como é que é isso? No sentido de Ordnung, né, de ordenamento, a partir do momento que você assente que, por exemplo, a Vera e a Cleusa, de repente, são as pessoas com mais experiência aqui no grupo, com mais percurso, e que nós, independente, né, de, do que nós já fizemos, estamos num lugar não inferior, mas, digamos, Vera está aqui, eu estou aqui, né? Esse assentimento, apesar de criar uma hierarquia, ele cria uma igualdade no sentido de uma igualdade, né? Eu reconheço você na sua importância e automaticamente, a partir do momento que eu reconheço você na sua importância, você consegue me olhar e me reconhecer na minha. Agora, se eu não reconheço a sua importância, o seu lugar, você também terá dificuldade de fazer o mesmo comigo. A gente cria uma sinergia de desigualdade, né? Então, naquela poesia que o Hellinger fala de ordem e amor, tem uma parte onde ele fala exatamente disso. Seguir a ordem com. Agora me foge, mas ele pontua essa questão de que respeitar a ordem, a precedência, cria um sentimento de igualdade, de harmonia. Eu assinto o seu lugar. Então não é uma precedência, talvez no sentido militar, né? Que você é marechal e eu sou tenente, mas sim daquele percurso de vida que faz com que você tenha tomado mais e por causa disso você pode dar mais. E eu que tenha tomado menos, possa pegar mais de você, tomar mais de você. Mas eu também vou ter que passar isso adiante, que é aquela imagem da fonte romana, que o Hellinger também traz, né? Então, a primeira fonte que toma, ela toma até se preencher. Quando ela está cheia e satisfeita, ela derrama sobre a de baixo, a segunda fonte. E essa segunda fonte toma da primeira até se encher. Quando ela está cheia, ela derrama para a terceira, que está embaixo. E assim o fluxo segue. Quer dizer, no final, a fonte ela é igualitária porque é a mesma água. A água passa por todos. Mas você tem o primeiro, e o primeiro cede ao segundo, o segundo cede ao terceiro. A não ser que, de repente, o segundo não queira tomar. E aí cria-se, de repente, uma desigualdade, inclusive na beleza da fonte, né? Porque ela vai seguindo esse momento, ela vai fazendo ondas, né? Se de repente você tem um bloqueio, você tem algo quebrado, essa ponte fica esteticamente estranha, né? Essa é a forma que eu vejo. Assim, para mim tem tudo a ver com assentimento, né? Quer dizer, eu assinto um lugar não superior, mas um lugar que tem um maior percurso. Eu respeito isso. Então, Hellinger usava muito a palavra Achtung, né? Respeitar. Respeitar meu pai e mãe. Respeitar meu pai e mãe não significa que eu esteja de acordo com tudo que ele fez. Eu, que eu ame tudo que ele tenha feito. Significa que eu o respeito como o mais velho e respeito ele pela vida que ele me deu. Talvez eu tenha muitas questões em relação à forma como ele me deu a vida, ou como ele passou alguns ensinamentos. Então, às vezes a gente fala, né?
Aceitar não é a mesma coisa que concordar, né? E aí vem o Juan Garrigue e fala da questão do assentir, né? Que para ele é ainda mais amplo que a aceitação, né? Provavelmente é isso que é quando você olha para essa hierarquia ou essa precedência, talvez seja uma palavra melhor, né? Precedência no sentido de você veio antes e eu reconheço que você veio antes. Ah, então Vera é maior. Sim, ela tem mais percurso, ela tem mais experiência, ela tem mais vivência. Quando isso vem de forma mais tranquila, né, sem ser uma imposição, sem eu ter que me forçar a isso, a gente cria uma proximidade, a gente cria uma troca entre nós. Eu tenho essa sensação nas aulas, Vera, quando eu percebo que é um aluno, uma aluna, que apesar do que ele tem aprendido, do que ela tem aprendido, coloca-se no lugar de menor, de aluno, e escuta. É muito interessante como isso estimula o professor a dar o máximo de si, a trazer muitas coisas, até o momento que o próprio aluno fala, ok, deu, agora já deu, vou processar isso aqui. Né? Então, não é necessariamente aquela coisa, o professor é melhor que o aluno. Não, ele tem um saber, talvez por vivência, percurso, jornada, seja maior. E esse aqui está aberto para escutar, para beber disso. E aí, de repente, a gente percebe que está assim. Quer dizer, os dois conversam como pares, mas existe uma hierarquia, um professor e um aluno, né? E se diz, né, que o aluno chega quando o mestre está pronto, e vice-versa. O mestre está pronto quando o aluno chega. Então, ao mesmo tempo que você tem isso, e num determinado momento isso aqui, né? O Bert Hellinger ensinou muitos de nós a sermos a nossa melhor versão. Ai, meu Deus, o Bert Hellinger não tinha medo de concorrência? Não, ele inclusive falava isso muito claro para a gente. Não existe concorrência, né? Porque nós vamos dar o nosso melhor e quem vai se conectar com a gente vai se conectar de uma maneira muito, muito particular com o nosso destino, com o nosso clã, com as nossas ordens. Então, não sei, Vera. Me diz, o que que você acha? Para mim ainda fica confuso. Eu entendo essa coisa do respeito, tudo. A palavra igualdade. Que Uhum. hierarquia é a mesma coisa que igualdade. Para mim são coisas diferentes. Sim. Sim, talvez a gente tenha. E sim, no alemão a gente usa as mesmas palavras, né? Hierarquia a gente fala de Rangfolge ou hierarquia, né? E igualdade a gente fala Selbststamm, né? In der Selbstständigkeit, quer dizer, estão no mesmo local. Então não tem muita diferença aí. Eu acho que a questão é exatamente a forma como eu assinto a isso ou respeito isso, seria a forma para onde eu olharia. Mas se a gente pega, por exemplo, o mote da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, filosoficamente existe uma questão aí, né? Porque a fraternidade ela estabelece uma hierarquia, né? Entre irmãos temos uma ordem. E como assim liberdade, se a sua liberdade é diferente da liberdade da Helena, que é diferente da liberdade do René? Não só porque são mulheres e homens, mas por N outras questões, talvez até sociais, tal. E aí, finalmente, a questão de igualdade, né? Como igualdade entre irmãos. Mas isso na Revolução Francesa foi tão forte que ficou, né? E a gente tem lá aquele quadro super conhecido, né, da guerreira francesa, né, com um seio despido e o outro coberto, carregando a bandeira da França,
indo em frente e os franceses atrás dela, sob esse mote, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho que o que você coloca, Vera, é uma pergunta para todos nós no sentido de será que essas palavras combinam? E parece que sim. Parece que para alguns sistemas isso tem uma força muito grande. Mas concordo com você, pode ser também contraditório, né? Para mim, liberdade e responsabilidade quase que andam juntos. Se você tem muita liberdade, você tem muita responsabilidade. E aí eu me questiono até onde vai o teu círculo de liberdade, né? Aí você ainda coloca igualdade e fraternidade, para mim dá um nozinho também. E isso foi uma questão que eu coloquei várias vezes para o meu professor de sociologia e filosofia. E coloco agora para vocês, porque eu não estou satisfeito com a resposta. Então não fique satisfeita com a minha resposta, Vera. Pergunta para o Marcos. Pergunta para o professor Renato Bertatti, professor Oswaldo, que sempre continua perguntando. Vamos ver se alguém, de repente, consegue, através de uma metáfora, trazer algo que traga mais clareza, né, para o seu mapa mental. Eu usaria o assentimento como uma forma de termômetro, o assentimento e o respeito, né, porque sempre que eu trabalho com irmãos, esse é o antídoto, né? Se a gente consegue trabalhar nessa linha, a gente traz uma solução para o sistema. E na maioria das vezes o que a gente tem é que não, um deles não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão de sua soberba, de sua empáfia, de sua arrogância, e ele quer ficar com o quinhão dele, que muitas vezes não é só dele, né? É um quinhão que ele representa de outros lugares no sistema. E às vezes, quando isso aparece na constelação, desconstrói toda aquela figura, né? Que de repente dentro do sistema era mal vista, né? Mas era um lugar necessário, era um sintoma necessário. Mas é o, é o que eu tenho, Vera. Tá joia, obrigada. Obrigado, Vera. Por favor, Helena. Eu ia falar justamente dos irmãos, que para minha compreensão e o exercício, seria a hierarquia dos irmãos e essa igualdade, principalmente quando você tem um irmão que você trocou fralda, tem aquela diferença grande de idade, então tem a hierarquia, mas que existe essa igualdade. E aí No você sentido acabou de sangue, você comentando. está falando? Não, igualdade assim, não é porque é mais novo ou porque eu mando, né? Ou porque, eu sei mais, entendeu? Nesse sentido, né? E aí a frase lá que você falou do Hellinger, que é lindo, né? Depois eu vou pegar que livro tá para compartilhar lá no Facebook. Ele coloca assim: compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Ah, E aí tem um outro trecho que fala, peraí, que o amor preenche o que a ordem abarca. Aí ele fala que a ordem é o jarro, não, a ordem é não, o amor é a água e a ordem é o jarro. Então, depois eu vou resgatar em que livro tá, eu compartilho lá no grupo. É lindo. Ah é, lá, a é, Dilena já está com ele na mão. É lindo. é. Ordens do Amor. E eu lembro que essa poesia também está no Centro Sentimos Leveza. Também é uma que está lá. É belíssima essa poesia, né? Então, fala de novo a questão da sabedoria, Helena, por favor. Compreender a ordem é sabedoria. Segui-la com amor é humildade. Porque não basta a gente ler lá e falar, eu sei, né, a ordem, mas se a gente não traz no coração, né, não É. transforma isso para ação, né? Eu lembro que eu tive dificuldade com essa poesia, porque no alemão, e agora eu vou procurar ela em alemão para trazer isso para vocês. Não é entender a ordem, é compreender a ordem, sabedoria. Respeitá-la é humildade, é isso, né?
Então, humildade é isso mesmo, é demut, né? E o Hellinger É. usa muito essa palavra, demut. E na tradução traz como compreender, pelo menos nos livros que eu li, é compreender. Isso, compreender. Porque entender tem muito intelectual. Entender é pegar a informação, né? Entender é inteligência. Compreender já é articular, é abstrair, é por isso que vem a questão da sabedoria, né? A Weisheit, né? E ela é ampla, a sabedoria ela é ampla. A inteligência, o entendimento, ele é fixo, né? Então eu posso dizer para vocês que eu entendo esse brinquedo aqui. Na verdade, eu consigo manipulá-lo, eu consigo tê-lo, né, em mãos. Né? Entender é isso. Agora, compreender o significado desse brinquedo, a história desse brinquedo, do que ele faz parte, ele é do mundo do Pokémon, né? Dos Pikachus aí e tal. Então, quer dizer, essa visão mais ampla, isso é sabedoria. E isso é uma coisa que a Mimanza, ela falava muito para a gente nas traduções. Né? Ela reforçava, ela falava, olha, existe o entendimento, existe a compreensão. Elas têm raízes diferentes, né? E na Alemanha, no alemão, na filosofia, é muito diferente entender uma coisa e compreender uma coisa. Né? Então, aí a gente tenta ter esse cuidado com as palavras. E eu lembro que a Mimans, ela sublinhava isso, né? Porque isso também tem muito forte na psicanálise. Né? Na psicanálise, você não tenta entender os processos. Você tenta suportar os processos, reconhecê-los e saber lidar com eles. E a Virginia Satir dizia isso, né? Problemas são problemas, a vida é cheia de problemas. O problema não é o problema, mas lidar com ele. Esta é a questão. É como você lida com o problema, esta é a questão. Isso já abarca uma compreensão e não um entendimento. Né? Se a constelação fosse da linha do entendimento, talvez ela estaria numa racionalidade científica, e aí a gente poderia estar falando de constelação como ciência. Né? Isto é entendido, isto é claro, isto pode ser replicado em todos vocês. Só que a gente está falando uma coisa que você pode ter irmãos, né? A Helena trouxe uma imagem super bonitinha, né? Trocando fralda e tal. Eu não me imagino trocando fralda da minha irmã, né? E aí entram várias questões de como cada sistema brigas, desentendimentos, ciúmes, posse, pano para manga, para análise, para terapia, para constelação, mas cada uma vai realmente exercer seu olhar em cima dessa temática, né? Mas aqui no Brasil é muito comum, né, que às vezes uma irmã mais velha, ela fez o papel de tia, Eu de troquei de mãe, 6. de Eu seis. troquei fralda dos meus 6 irmãos. Só a que era em seguida de mim que não dava tempo, que eu só tinha 3 anos. Mas com 5 anos eu comecei a trocar a fralda dos meus irmãos. Olha Então, só. Ó, na hierarquia de trocar fralda, Dilena, você está muito mais acima que eu, viu? Porque eu tô longe disso, viu? Tô bem baixo, bem baixo. Mas né? E provavelmente o efeito que isso teve em todos os seus irmãos, esse teu cuidado, esse teu olhar, esse teu contorno, né? E por isso que para muitas pessoas, e isso acontece aqui no consultório, falam, não, eu tenho minha mãe, eu respeito minha mãe, mas eu amo minha irmã mais velha. Já teve gente que fala, eu amo minha irmã mais velha como se fosse a minha mãe, por causa da presença, do contorno, do cuidado. E, logicamente, que isso também gera questões dentro da família, outras, né? Então, é difícil a gente falar que a coisa está harmônica, né? Porque, apesar do essencial ser simples, para chegar no essencial a gente tem um percurso longo aí. Por favor, Regina. Eu queria comentar sobre a igualdade, né? Que eu acho que na frase seguinte, quando ele diz assim, pois proporciona a cada membro
no decurso de sua vida as mesmas possibilidades de ascensão. Aí me vem aquela expressão de que a força está no seu lugar. Quando cada um está no seu lugar, é que tem força. Uhum. E então a hierarquia ela proporciona que cada um no seu lugar tenha diferentes formas de acesso a benefícios, a possibilidades, mas que se, não sei bem explicar, mas respeitada essa hierarquia, a igualdade se estabelece, porque um não faz do lugar do outro, faz do seu lugar, faz do lugar onde tem força. É isso que eu queria falar sobre a igualdade. E você falando dessa forma me faz pensar naquilo que o Stephen Hausner dizia, né? O sintoma é da criança. E recentemente eu li também um texto da Brigitte Ribes, né, que ela postou, onde ela fala que a culpa é da criança, né, ou seja, é da experiência do infantil, né, sentir culpa, sentir as coisas pelo sistema familiar, porque ocupa um lugar muito pesado, né, porque está ligado a uma lealdade. E na hora que eu reconheço essa lealdade e ocupo o meu lugar de adulto em relação a isso, né? Então isso eu posso, né? Do meu lugar de filho, pai, eu posso fazer isso, do meu lugar de filho, mãe, eu posso fazer isso, mas isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui é seu, pai, isso aqui é seu, mãe. Quer dizer, na hora que eu consigo fazer isso, talvez aí, como a Regina falou, eu ocupo o meu lugar. E eu não estou maior que meu pai ou maior que minha mãe. Eu estou apenas dizendo para eles qual que é o lugar aonde eu realmente posso fazer alguma coisa, né? Então, eu posso, e aqui é um tema interessante, né, que vocês trouxeram das fraldas, né, que eu também não consigo imaginar, apesar de já ter ouvido sobre isso, apesar de ter visto em hospital, mas a questão de um filho, uma filha, cuidar de seu pai e de sua mãe como se fosse uma criança. E o quanto você tem que ter esse lugar de filho, filha e respeito internalizado, porque é muito difícil, né? Eu estou falando aí do sentimento de impotência, culpa, medo. Não, eu estou fazendo isso pelo meu pai, eu estou fazendo do meu lugar de filho, porque eu posso fazer isso. E eu faço com respeito. Eu faço com respeito. O meu pai continua sendo meu pai, ele continua sendo grande para mim. Quer dizer, é sutil isso, né, que a Regina fala, né? E provavelmente a gente vai e volta várias vezes nisso, né? A gente fala, não, agora eu entendi esse lugar em relação à mamãe. Aí chega o papai, putz, embaralhou tudo de novo, gente. Tava claro com a mamãe aqui, agora com o papai. Aí você vai tentar de novo com o papai. Chegou no papai. Tá claro com a mamãe e com o papai, tá, mas tem o vovô. Né? E aí a gente percebe que às vezes esse embaralhamento dos lugares, ele não começou comigo, ele já estava, né? Já estava embaralhado, de repente a gente já tinha um movimento interrompido, como muitas vezes a gente tem, na relação da minha avó com a minha mãe, e da minha mãe com a minha mãe comigo, né? Só para citar um exemplo, né? Da lealdade invisível. E de por quê? O Hellinger fala essa frase, né? A gente ouve essa frase e fala, nossa, que bonito, né? Ah, apenas do nosso lugar temos força. Ai, gente, que lindo! E aí, gente, cadê o manual? Vamos lá. O manual a gente está lendo há alguns anos aqui e tentando, né, ter claro o que é esse meu lugar. Apenas no meu lugar eu tenho força. Eu acho que a Regina trouxe exatamente esse ponto, né? Nesse lugar eu tenho força e a partir dessa força existe a igualdade. Não existe uma briga de poder. Que a briga de poder, o Hellinger fala, está na consciência pessoal e na consciência familiar, principalmente por causa da questão de clã. Mas quando a gente consegue chegar numa consciência sistêmica, uma consciência espiritual, esse tipo de coisa não tem mais
importância, né? Do ponto de vista maior, tudo certo. Ah, mas eu tô com dor. Ah, sim, mas a vida segue. A vida segue, a morte segue, o fluxo, o movimento segue, né? Eu acho que é aquela coisa de sintonizar, né, essa consciência pessoal, consciência familiar, uma consciência espiritual, né? Não sei se eu estou me adiantando, porque o Hellinger daqui a pouco vai falar disso. Mas, Marco, por favor, abra seu microfone. Ainda não chegou, Marco. Ah, agora foi. Não, ele estava vermelhinho e agora ficou aberto. O vermelhinho é a expressão de um dos netinhos aí. Sim. Ele estava na última sessão. Aí incorporamos no nosso vocabulário. Bom, não perdendo o registro que eu sempre faço, agora, neste momento, somos 10 mulheres e 3 homens. Eu acho sempre legal olhar isso, né? O papel que as mulheres estão cumprindo na busca do autoconhecimento e das superações. E o papel que os poucos homens que fazem isso também se reveste muita importância, né? Bom, esses temas eles envolvem muitas coisas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. É meta. Isso para mim é meta. E é uma meta constante. É uma meta que algumas pessoas procuram praticar, né? E como ensinou Karl Marx, né, a prática é o critério da verdade. Mas não é dominante, isso não é dominante, né? A gente sabe perfeitamente bem que mundo que a gente está vivendo e as enormes dificuldades de vivenciar neste mundo essas situações, né? E, na semana passada, eu não lembro quem, mas eu achei muito interessante a expressão de que Jesus sempre telefona para a pessoa e manda dizer para o pessoal descer da cruz, porque senão vai todo mundo cair, né? E isso me remete aí à questão da síndrome do Salvador, né? Que num mundo de trituração das pessoas, de descarte das pessoas, de competição, de consumo, de individualidade e de uma educação nada montessoriana, né? Essa o risco enorme das pessoas que procuram praticar liberdade, igualdade e fraternidade correm sucumbência, né? Mas nem por isso esses ideais são menos valiosos, nem por isso devem deixar de ser perseguidos enquanto metas de superação da humanidade, né? É isso. Abraços. Obrigado, Marco. É, você trouxe um tema interessante, né? Os ideais, né? E é interessante a gente observar a Revolução Francesa, é, é, tanto como algo humano necessário, né? Para substituir um sistema, né? Um sintoma, um chamado, né? E que colocou individualidade e fraternidade, né? E como é uma questão para todos nós, né? Como cercamos isso, como buscamos isso. Helena, abra seu microfone, por favor. Renê, só para deixar uma reflexão para a semana, uma provocação, isso que a Rê trouxe, né, sobre a gente ter força no nosso lugar, e eu estou exercitando isso já mais ainda agora, e esses dias eu lembrei daquele poema Autobiografia em 5 capítulos, você lembra desse, que é o do Buraco? Sim. E aí, gente, isso aqui é meio que deixar um cartaz, assim, estampado para a gente sempre lembrar disso.
vou falar só um pedacinho, que é assim, ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Depois, de novo, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Então, assim, e aí ele vai fazendo isso várias vezes, provavelmente a autobiografia em 5 capítulos, né? Então, assim, esse exercício a gente vai lá, legal, né? Que você falou, onde está o manual para que do meu lugar eu tenho força, né? Mas a gente tem que andar com o manualzinho, tem que andar com esse negócio, porque a gente vai cair no buraco. Vai. E volta para a lição de casa. Esse poema, né, do Lamporinpoche, né, eu uso ele para falar de padrão repetitivo dentro da família. Ele vale a pena, né? Se você puder disponibilizar ele lá no nosso grupo, Helena, eu acho que é muito válido, porque assim, são 5 estrofes, né? E onde vocês veem essa repetição, né? Eu vou dar o spoiler, né? Que a Helena já contou, né? Mas chega um momento que eu percebo que eu tô caindo sempre no mesmo buraco, e eu saio rapidamente do buraco, porque eu sei que não é minha culpa, é minha responsabilidade, eu caí porque eu quis, né? E aí, vocês têm outra estrofe onde ele fala, eu tô caminhando por uma rua, eu vejo um buraco, eu desvio. E a outra estrofe é caminho por uma nova rua, até surgir um buraco, né? Quer dizer, é um poema cíclico. Ele vai mostrando que sim, a gente tende a repetir, mas naquele buraco especificamente, depois de tantas estrofes, depois de tanta queda, aquilo eu aprendo, né? E talvez eu não vá aprender apenas na minha vida, mas talvez isso vai reverberar para a vida dos meus ancestrais e para aqueles que vão descender de mim, né? Que vão já nascer com uma resposta para isso, né? Então, quantas coisas nós não aprendemos, sim, a partir dos afrodescendentes, sim, a partir do povo originário dessa terra, que sim sangrou por nós, que sim foi torturado por nós, foi estuprado, foi abusado por nós, né? Quantas coisas, sim, ainda sofrem e quantas coisas não vieram como aprendizado, né? Agora a questão é, será que a gente já tomou esse aprendizado? A gente conseguiu pegar isso, né, nas nossas mãos? Eu vi que lá no grupo da Dilena, teve uma colega que postou aquela entrevista com a Maria Rita, né, falando sobre tomar da mãe dela, né, Elis Regina, né, quer dizer, que ela não sabia a história da morte da mãe e como foi isso, né, como foi entrar em contato com isso, quer dizer, tomar algo. Uma coisa é eu entender algo, outra coisa é aquilo estar em mim e eu conseguir transmutar isso, né, em outro algo. Bom, Regina, acho que a gente consegue ler mais um pouco da solução, né? Vamos mais um Ok. pouquinho? Soluções. A partir das luzes sobre as funções de ambas as consciências, entendemos onde estão as saídas e as soluções. Das luzes obtidas sobre as funções dessas duas consciências, que de um lado se opõem e de outro se completam, resultam consequências de peso para a convivência humana. Somente essas compreensões nos permitem entender os elementos irracionais, cegos e assassinos que muitas vezes aparecem em nosso comportamento e no de outras pessoas. Somente elas nos permitem entender o que está por trás de certas doenças e suicídios e as lutas de poder em que todos acabam perdendo. A sintonia. Em razão das luzes adquiridas nesse caminho, ultrapassamos os limites de nossa consciência pessoal, particularmente os limites que ela impõe à nossa percepção.
Isso, entretanto, não exige que abandonemos os grupos a que pertencemos, pois essas luzes também são úteis ao grupo e ao seu desenvolvimento, e o ajudam a abrir-se a outros grupos, a outras luzes e a outras possibilidades, aos quais o grupo tinha se fechado pela pressão da consciência pessoal. Não obstante, a vinculação ao nosso grupo e, em conexão com ela, a sobrevivência desse grupo são bens muito valiosos. Não podemos nem devemos abandoná-lo, pois dele depende também a nossa sobrevivência. Por essa razão, também aplicamos ao nosso próprio grupo as luzes obtidas sobre a consciência e nos submetemos, em certa medida, a ela, reconhecendo-a como a força que mantém o grupo unido. A evolução da consciência. Como a consciência não é uma compreensão ou um saber, no sentido filosófico, mas a percepção do sentimento que nos adverte em que medida nosso comportamento assegura ou ameaça a nossa vinculação ao grupo. Ela também pode mudar e evoluir quanto aos conteúdos a que reage. Isso também se evidenciou na história. Coisas que nossos antepassados faziam, talvez com boa consciência, como entrar numa guerra com entusiasmo, são hoje quase impensáveis para nós. Por isso, o filósofo que, em sua via de conhecimento, adquiriu novas compreensões que ainda não foram percebidas e reconhecidas pela consciência, também a respeita como realidade e aguarda até que algo dessa realidade se manifeste a ela, permitindo-lhe agir em adequação com essas novas luzes. A consciência espiritual. Também o espírito está em conexão, porém com tudo, inclusive com as oposições. Ele percebe imediatamente se está ou não em contato e sintonia com todas as coisas, tais como elas são. Como está em sintonia com tudo, não toma partido por um lado contra o outro. Como percebemos a sintonia e a ligação no nível do espírito? Como notamos que a ligação cessou ou está ameaçada e que perdemos a sintonia? A sintonia é uma atitude recolhida, que se relaciona ao todo, tal como ele é. Ela permanece no amor a tudo e a todos, tais como são. Qualquer diminuição ou perda dessa sintonia é percebida como inquietação. À semelhança de nossa consciência instintiva, a consciência espiritual também nos adverte com sentimentos de desconforto e desassossego, comparáveis aos sentimentos de culpa e má consciência. No nível do espírito, sentimos tranquilidade e segurança, quando nos sentimos unidos e sustentados pelo todo. Esse sentimento é compatível ao sentimento de inocência da boa consciência. Contudo, é também um sentimento espiritual, embora não seja apenas isso, pois acompanha a compreensão, é vigilante e aberto. Ao contrário da consciência instintiva, a consciência espiritual é destituída de medo e de exaltação. Sua ação une, enquanto a outra consciência separa. Está a serviço da paz para todos. Obrigado, Regina. Essa descrição, né, que a Regina acaba de fazer seria o quinto círculo do amor, né? Olhar para tudo do jeito que é, reconhecer e assentir da forma como é. Então, essa parte final, né, ao contrário da consciência instintiva, consciência espiritual é destituída de medo e de exaltação. Sua ação une, enquanto a outra consciência se separa. Bert Hellinger falava, né, que muitas vezes o cliente nos busca em sua consciência pessoal, né? Então eu vou lá para a Dilene e falo: Dilene, eu tenho raiva da minha mãe
E eu não quero ter raiva da minha mãe, ela tem que entender que ela está errada, né? E eu quero, eu quero fazer uma constelação para ela entender que ela está errada. E a gente percebe que isso inicialmente no campo ele separa, né? Porque eu tô lá com aquela crença, né, de que tem que ser de um jeito, e talvez essa crença não seja pela primeira vez manifestada por minha pessoa, mas, né, tá lá, né, essa questão. Mas se a gente consegue levar o campo, né, os representantes do todo lá, para uma visão do todo, né, conseguir abarcar todos, e o cliente conseguir tomar todos com suas características no coração, aquilo que separava, então pode talvez unir, né? É uma expansão de consciência, né? Nem todos fazem isso na constelação. E nem todas as constelações são assim. Algumas constelações simplesmente mostram, enquanto você tiver essa postura, isso vai estar a serviço da separação. A gente vê isso, né? Isso, às vezes está no sistema. Então, a pessoa vai insistir nesse padrão e esse padrão ele está a serviço de uma consciência pessoal, de uma consciência familiar. Então, a gente não conseguiu expandir para uma consciência espiritual. E tem aquelas constelações. Exemplo, uma vez eu fiz uma constelação da família estendida, né? Ou seja, não era só papai e mamãe, tinha tios, tinha avós, tinha primos. E, sinceramente, eu, na minha consciência pessoal, familiar, não entendi patavina nenhuma. Mas alguma coisa girou, né, dentro de mim. Eu consegui abarcar aquela imagem dentro de mim, não sabia o que era aquilo, mas os efeitos se mostraram muito depois, né? Os efeitos no sentido de, ok, isso aqui encerrou, agora se abre para o novo. E às vezes o novo, na maioria das vezes, o novo não é nada daquilo que a gente tinha pensado, né? Porque ele não é pessoal, ele é coletivo, né? E o Hellinger tem uma frase que fala isso, né? A responsabilidade é pessoal, o destino é coletivo. Eu estou inserido no destino e eu tenho responsabilidade nesse destino, né? Mas isso também é um despertar, né, para poder caminhar em relação a isso. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Alguém tem uma dúvida dessa passagem ou a gente lê mais um pouquinho? Ok. Regina, vamos ler mais um pouquinho. O que é o mal? O que é mal? Muitas vezes distinguimos entre indivíduos bons e maus, entre comportamentos bons e maus. Nisso, seguimos um movimento da consciência que nos impele a distinguir entre o bem e o mal, entre o bem do mal. Mas de que tipo de mal e de bem ela fala? Ela os encara numa ótica muito estreita. Sob a pressão da consciência, é bom apenas o que assegura nossa vinculação à família, e mal o que a coloca em risco. Essa distinção é muito importante dentro da família, pois nos ajuda a preservar nossa pertinência a ela. Entretanto, nós a estendemos também a outros grupos. Assim, consideramos bons aqueles que se assemelham à nossa família e adotam idênticos padrões de valor, e maus os desqualificados, aqueles que se afastam desses padrões. Quando esses grupos divergem de nossos padrões, nós nos permitimos, sob o influxo de nossa consciência, desejar-lhes o mal e mesmo querer exterminá-los. Os bons, os pretensos bons que desejam ir para o céu, não querem absolutamente encontrar lá pessoas diferentes deles. Isso ocorre sob o influxo da consciência.
Ela cria o céu e o inferno. Ao desejar o inferno para os maus, os pretensos bons também se revelam maus. Essa é uma das formas do mal, entre aspas, e tem um caráter mais ou menos pessoal. As forças adversas. Existe, porém, esta é a ideia que faço, algo mau e grande, totalmente diverso da nossa maldade pessoal. São as forças adversas que destroem o que construímos, colocam em risco, ameaçam destruir e, às vezes, efetivamente destroem o que conquistamos pessoalmente. Quando olhamos para Jesus e pensamos no que ele fez, como homem de bem, e no grande amor que nos manifestou, e em sua maravilhosa sentença, sede misericordiosos, como meu Pai no céu é misericordioso para com todos, pois faz brilhar o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Temos de reconhecer que para ele não havia bons e maus. Entretanto, como terminou ele? Na cruz. Ali atuou uma força adversa. Os que o mataram eram pessoalmente maus? Ou estavam a serviço de uma força adversa, de uma poderosa força adversa? Jesus exclamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então, Deus foi fraco? Foi vencido pelas forças adversas? Ou mostrou por meio delas a sua grandeza? Sempre que alguém cresce demais, as forças adversas fazem-no voltar ao equilíbrio, para a glória de Deus. Portanto, de onde vêm as forças adversas, esse grande mal? De Deus. Como devemos nos comportar na presença dessas forças? Devemos aceitá-las como desejadas por Deus. A consumação de nossa relação com Deus ou com o divino é a entrega definitiva. Somente então glorificamos a Deus. O que é Obrigado, bem? Regina. Eu vou deixar o que é bem para o Marcos, né? Mas essa leitura aí, né, do que é mal, me faz lembrar daquela letra, né, da Legião Urbana. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Ou seja, né, quem vence conta com o apoio de Deus. E aí a gente tem aquela coisa do grupo, estabelecer o bem ou o mal, né? Então, fazendo assim uma brincadeira, Celso e eu, a gente vai num show aí do Sepultura, a gente tá com as nossas jaquetas de couro, cheio de espinho, e aí chega a Dilena, né? A Dilena é meio que beatnik, né? Gosta de dançar um twist ou alguma coisa do jeito. E aí a gente olha assim e fala: Nossa, que fracassada. Vamos bater nela, Celso? Por que isso? Né? Porque a gente estabeleceu que no nosso grupo, no nosso jeito, aqueles que são parecidos com nós são bons. E aqueles que não são parecidos com nós, mesmo que seja do mundo do rock, mas é diferente, né? Não tem aquela vibração do nosso rock, não é bom. E isso depois evolui, de repente, para rixas políticas, né? Oposições, divisões, separações, partidos, né? Lembrando que partido é partido, né? Dividido. Times de futebol, esse é mais, aquele é menos, né? Esse aqui tem uma história mais bonita, aquela lá a história é feia, essa bandeira é mais colorida, a sua é mais esmaecida, e assim a gente estabelece os ritos de pertencimento e não pertencimento. Os bons, aqueles que pertencem, seguem exatamente essa lista. E os maus são aqueles que questionam esta lista. No Velho Testamento tem uma história muito interessante
principalmente para essa parte final, né? Onde Hellinger fala que o mal está em Deus. E a gente fala, ai, gente, o que é isso, tal? É a história de Jó. A história de Jó está no Velho Testamento. E Jó, apesar de todas as provações que Deus lhe faz passar, Jó acredita em algo maior. Ele acredita numa força superior. Quem se debruça sobre a história de Jó é Carl Gustav Jung, para falar das oposições, da dualidade e da busca de unicidade. Unicidade é a consciência do bem e a consciência do mal, mas mesmo assim seguir em frente, né? Sem parar de um lado da estrada ou do outro, mas seguindo um caminho muito mais amplo. E nós vimos o Hellinger fazer isso algumas vezes em alguns seminários. Sim, existem eles e existem aqueles. Olhe no centro. Olhe para eles, olhe para aqueles. Agora olhe para além deles, para todos. E um pouco além, para o todo, entre em contato com uma imensidão maior, uma razão maior. Ou, como Hellinger falava, o grande mistério. Algo muito maior do que sonha a nossa vã filosofia, a nossa pequena consciência pessoal. Mas, como dito, né, fiquem com o mal, né, e com essa frase, talvez, da Legião Urbana, né, a guerra está sempre ao lado dos vencedores, Deus está sempre do lado dos vencedores na guerra, né, pelo menos é assim que ela é dita, né, desde tempos imemoriáveis, né, os egípcios falavam isso, né, os etruscos, né, chama, eu esqueci o nome, o pessoal que veio lá do Oriente. Isso, né? A gente é melhor porque a gente tem Deus do nosso lado. Vocês não têm Deus, então vocês vão perder. Isso é uma consciência de grupo, né? E já que isso está há muito tempo operando a raça humana, inclusive hoje, aqui e agora, a gente pode falar que certas coisas ainda não mudaram. Certas consciências permanecem em seus aspectos limitados, né? Mas não é por isso que a gente vai parar de estudar e buscar caminhos, alternativas e soluções, né? A gente não está aqui para fazer ciência, a gente está aqui para refletir possibilidades. Então, agradeço a todos vocês pelas perguntas. Agradeço aí a pergunta da Vera, eu vou continuar com ela, vou dormir com ela, mas não sei se eu vou acordar com uma resposta para a pergunta da Vera. Faz essa pergunta para o Marcos. O Marcos ele tem um jeito todo carinhoso de responder, né? Agradeço aí a Regina pela leitura e passo a palavra para Helena. A Adilena vai tirar a fotinha, Adilena. Obrigada, Renê, pela sua partilha, como sempre, bem rica. Rê, obrigada pela leitura, obrigada a todos pela participação, pelas colocações, e até terça-feira que vem. Uma boa noite a todos, gente. Boa Tchau, obrigada, noite. gente. Boa Boa noite, noite, obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.